Muito que bem, senhoras e senhores. Eu sou o Felipe Noronha, esse é um milkshake de Hershey's, muito gostoso, inclusive. E este é o Eu Vim de Santos também. Nesta segunda-feira, pós Santos 1, Fortaleza 1. Mas eu não quero nem fazer análise tática do jogo, não. Eu acho que o jogo não teve exatamente muita coisa tática diferente pra gente comentar. Até apontei no pós-jogo ontem como o time jogou muito pela esquerda, mas a formação foi basicamente a mesma do jogo contra o Libertad. E por isso eu acho que vale a pena, até se você não assistiu, ver o vídeo de sexta-feira. Taticamente eu mostrei como o Santos se portou contra o Libertad. Essa semana teremos alguns vídeos legais. Amanhã tem entrevista com o jogador do Santos, a não ser que algo muito errado aconteça do momento que eu gravo até amanhã no meio da tarde, quando gravaremos, teremos entrevista à noite com o jogador do Santos. Na quarta-feira, no pré-jogo contra o Libertad, eu separei imagens, inclusive, quero mostrar da saída de bola contra o Libertad do jogo passado e como ela pode ser útil para esse próximo jogo também, tá certo? Bom, vamos lá, tem algumas notícias do dia que eu gostaria de comentar, por isso estou gravando, obviamente. E a primeira nem é uma notícia do dia em si, é um pedido relacionado a esse jogo contra o Libertad. Se você assistiu a live pós-jogo, a live da vitória, na última quinta-feira, você viu que eu pedi um clima, né? Um clima de alegria, um clima de decisão, um clima de empolgação com essa Sul-Americana. Eu sei que não é uma Libertadores, eu sei que não é nem um Campeonato Brasileiro, mas pra gente que é santista, vai ser difícil arranjar um torneio que empolgue mais em termos de importância, em termos de o Santos pode ir longe nesse ano do que a Sul-Americana. No Brasileiro, dificilmente a gente sai do meio da tabela, até não é uma ideia, melhor do que lutar contra o rebaixamento, mas título é quase impossível. E na Copa do Brasil, a sequência de confrontos, mesmo que o Santos passe pelo Atlético Paranaense, é muito dura. Então, dentro da realidade, dentro do curtir o futebol, eu vou repetir o que eu falei na live pós-jogo contra o Libertad. Tentem aproveitar essa semana, aproveitem essa segunda, terça, quarta, o dia de quinta, para entrar num clima de Libertadores mesmo, para o duelo contra o Libertad. É quartas de final, é jogo de volta, os jogadores merecem o nosso apoio, estão jogando um torneio internacional que é sempre mais legal do que os nacionais. Vale vaga numa semifinal, o Santos ficaria a 3 jogos ou melhor, a 2 jogos de novo jogar uma final de torneio internacional, coisa que a gente já fez esse ano. O final não foi ideal, mas a gente jogou esse ano, a gente pode ficar a 2 jogos de uma nova final. Quem sabe o que vai acontecer a 3 jogos de um título internacional, de um título mesmo, que a gente não ganha desde o Paulista de 2016. Então vamos tentar animar esse clima, contem comigo para isso, porque mais do que títulos, mais do que drama e tal, são os jogos que ficam, né? São as memórias de jogos importantes. Esse jogo contra o Libertad teve a emoção do gol no último lance, com o time com um a menos. Contra o Independiente tem toda a história do João Paulo catando tudo absolutamente maravilhoso, 8 grandes defesas. Então a gente precisa aproveitar esses jogos. Aproveitem essa semana, aproveitem quinta-feira. Se tudo der certo, vai ser muito legal. E se a gente passar, ficamos apenas 2 jogos de mais uma final, o que é sempre bom, divertido e garante emoção até o final do ano, porque a final da Sul-Americana é em novembro só, né? As semis são em setembro. Quer dizer, passar do Libertad não garante até o final do ano, mas passar do Libertad mais essa semi daria uma certeza de jogo importante lá em novembro. Acho que a final da Sul-Americana é dia 20 de novembro. Então, assim, para garantir um ano emocionante, esse jogo de quinta-feira é muito importante. Vamos se animar, contem comigo. Amanhã tem entrevista com o jogador do Santos. Quarta-feira tem pré-jogo. E quinta a gente faz, se tudo der certo, uma live de comemoração. Se passar, tem live. Podem ter certeza disso. E ó, bato na madeira para evitar qualquer tipo de zica, tá bom? Vamos falar das notícias do dia. A primeira o Marcos Guilherme está suspenso para o jogo do final de semana, domingo, contra o Inter, não ao João Paulo. Acredito que a maioria de vocês já viu, mas como na transmissão da TNT e nas próprias redes sociais do Santos marcaram o João Paulo na hora, houve uma confusão, acontece, super normal, mas é o Marcos Guilherme que tomou o terceiro amarelo e está suspenso. E é uma boa suspensão, não porque o Santos vai ficar sem o Marcos, não é isso, mas porque o Santos já ficaria de qualquer jeito sem o Marcos, já que ele, por ser emprestado do Inter, tem a cláusula de não jogar contra o próprio Inter. O jogo é contra o time vermelho gaúcho, então o Santos já não teria o Marcos. Ele acabou tomando esse terceiro amarelo, já zera e fica bem para as próximas rodadas. E claro, isso significa que o João Paulo joga, o que pra gente é ótimo, afinal de contas o homem está numa fase maravilhosa. Bom, agora a outra notícia do dia é sobre a volta do público, confirmado em São Paulo para o dia 1º de novembro. E sempre me pergunto sobre isso, eu prefiro evitar, às vezes lá no Resenha, inclusive amanhã estou no Resenha 10 da manhã novamente, no Resenha não tenho como evitar, porque é um outro clima,
eu sempre me posicionei contra. Mas para a volta agora, hoje é dia 16, né? 16 de agosto. Se falam que amanhã, dia 17, tem público, eu sou completamente contra. Pensando para 1º de novembro, que é quando Dória, governador de São Paulo, falou que será liberado, eu já começo a olhar com outros olhos. É claro que isso depende única e exclusivamente da quantidade de vacinados, e São Paulo chegou, a cidade, a 99,2% de vacinados, pelo menos com a primeira dose, e uma alta porcentagem com a segunda dose, o que é ótimo, significa que está caminhando. Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, perdão, 91% com pelo menos uma dose. Ou seja, o estado está se preparando para daqui a algum tempo, quando muito mais pessoas tiverem a segunda dose, se preparar para receber o público. Nesse planejamento, eu acho válido sonhar. Claro, eu não sou cientista, pelo amor de Deus, não posso cravar que dia 1º de novembro é seguro, não tenho conhecimento suficiente para isso, só cientistas têm, mas me parece mais plausível. Claro, não metendo 100% do público, alguma porcentagem, paulatinamente você vai aumentando, se tudo der certo, né? Não dá para se basear nos Estados Unidos, em que já voltou com ginásio lotado na NBA, por exemplo, porque lá a vacinação foi num outro ritmo. Mas dá para ir tentando, entendo que seja normal tentar voltar a algum tipo de vida normal, sem a menor dúvida. Então, acho que até o dia 1º de novembro, né, ainda tem metade de agosto, setembro inteiro, outubro inteiro, dá para sonhar. Isso influencia em alguma competição que o Santos joga? Bom, na Sul-Americana, não, porque as semifinais, se o Santos passar, são antes de novembro, né? A final só em novembro, as semifinais estão marcadas para setembro, e, inclusive, se o Santos passar, acaba sendo com o time paulista, não, o Bragantino deve passar pelo Rosário, ganhou o primeiro jogo fora, e na Copa do Brasil também está marcadas, as semifinais estão marcadas para antes, para outubro, então também não influenciaria. Já influenciaria numa final, porque, diferentemente da Sul-Americana, que é jogo único, e nesse ano no Uruguai, a Copa do Brasil tem ida e volta na final. Então poderia influenciar numa final. Mas assim, o Santos está muito longe da final na Copa do Brasil. Ainda estamos nas oitavas. Começamos o duelo com o Atlético neste final de mês. No Brasileiro muda. E aí tem uma outra discussão. A CBF ainda não separou as datas das rodadas do segundo turno. Então eu não tenho como saber a partir de qual momento, de qual rodada, em novembro, né, o público estaria liberado. Mas no Brasileiro, o combinado, que só o Flamengo tenta descumprir, todo mundo poder ter público ao mesmo tempo. A gente tem que entender que o Dória cuida de São Paulo. Esses números da vacinação são em São Paulo, nem trouxe dos outros estados, até porque, na verdade, tem estados que não tem time no Brasileiro, tem estados com time na Série A, outros só na Série B, enfim. A base para todo mundo poder jogar em igualdade de condição é um pouco mais complicada. Estamos pensando só nos jogos em São Paulo, claro, porque, por exemplo, se na Sul-Americana pegasse um Santos e Bragantino dentro da data de público, os dois são do estado de São Paulo, você arma para isso. Copa do Brasil, sei lá, um Santos e Palmeiras numa semifinal, digamos assim. Você tenta estudar situações para isso. Mas no Brasileiro é um pouco mais complicado, porque outros estados têm outros números de vacinação. Uns melhores, uns piores, iguais e tal. É outra situação, a gente não precisa nem discutir isso. Mas ainda é um pouco mais complicado para todo mundo jogar em igualdade de condição, que é o importante. Mas assim, me posiciono nesse momento, até porque vejo pessoas próximas, minha família inteira está vacinada, só uma pessoa não tomou a segunda dose. Eu, felizmente, no último sábado tomei a segunda dose. Tô vendo pessoas próximas, tô vendo muitos fãs do canal comentando comigo quando eu posto a foto da vacina, o pessoal contando que tomou a primeira, tomou a segunda, tá chegando a primeira. Tô vendo o ritmo aumentar e é isso que a gente torce que aconteça, até pros nossos gostos pessoais, o futebol incluso. A gente quer poder voltar ao estádio, que saudade que eu tô de ir no estádio. Então, meu posicionamento agora é, hoje, não dá. 1º de novembro, talvez já dê, e a gente vai continuar acompanhando. Eu sei que é importante a gente se posicionar, e meu posicionamento é esse, com muita torcida. Se vacinem, jovens, continuem tomando todos os cuidados possíveis, por favor, pra gente poder, dia 1º de novembro, quem sabe, já voltar no estádio, numa quantidade menor, mas aos poucos, tentando voltar ao normal, tá certo? Acho que cobri tudo de hoje. Fica também um abraço pro Dani Leiras, membro do canal que faz aniversário nesta segunda-feira. Meu jovem osasquense, um grande parabéns. E também ao Vinícius, que é irmão do Vitor Hugo, o membro mais polêmico do Vim de Santos, que faz aniversário também. Então, parabéns. Full Salles, um abraço. Todo mundo pediu um abraço? Sinta-se abraçado e beijado. Agora, tchau, tchau.